E aí, pessoal? Nessa nossa análise tática, a gente vai direto ao que interessa para dominar os 3 tópicos que mais caem em direito administrativo na Sebrasp. O nosso objetivo aqui é um só: decodificar aqueles confrontos de conceitos que a banca usa como armadilha e transformar isso em ponto garantido para aprovação. Tudo pronto por aí? Vamos começar! Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de ataque. Primeiro, a gente alinha a tática. Depois, partimos para os 3 confrontos essenciais: a diferença entre organizar por dentro e por fora, o equilíbrio do regime jurídico e o jeito certo de extinguir atos. E, para fechar, uma revisão de combate para selar esse conhecimento. Vamos nessa? A prova da Sebrasp é um verdadeiro campo de batalha de conceitos, né? E a principal arma da banca em direito administrativo é justamente criar questões que exploram conceitos que são muito, mas muito parecidos. A nossa tática é simples, mas poderosa. A gente vai identificar esses pares, confrontar as diferenças e memorizar o ponto exato que separa um do outro. É assim que a gente transforma o complexo em algo claro. Beleza, então. Bora para o nosso primeiro grande confronto: organização administrativa. Olha, esse tema é responsável por quase 17% das questões. Não é pouca coisa. É aqui que a Sebrasp aposta na confusão entre arrumar a casa por dentro, só distribuindo tarefas, e construir uma casa nova do lado, criando uma entidade totalmente nova. Entender isso é a base de tudo. E tá aí a pergunta de R$ 1 milhão, aquela que a Sebrasp ama repetir. Dominar a diferença entre descentralizar e desconcentrar não é só importante. É o que separa quem avança de quem fica para trás. Essa, com certeza, é a pegadinha número 1 da banca nesse assunto. A distinção fundamental, gente, é mais simples do que parece. Olha só, na desconcentração, é como se o Ministério da Justiça criasse uma nova secretaria interna. É um arranjo de gavetas dentro do mesmo móvel, entende? Por isso tem hierarquia. Agora, na descentralização, a União cria uma autarquia, tipo INSS. É um móvel completamente novo, com vida própria, que se liga ao original só por um vínculo, um objetivo. Certo. Agora vamos botar uma lupa nisso, detalhar ponto a ponto. Na desconcentração, a coisa toda acontece dentro de uma única pessoa jurídica. A relação é vertical, de chefe para subordinado, e o que se cria são órgãos, sem personalidade jurídica própria. Já na descentralização, a gente está falando de 2 ou mais pessoas jurídicas. A relação é de vinculação, um controle de metas, e o resultado é a criação de novas entidades da administração indireta. E atenção aqui para um detalhe que vale ouro na hora da prova. A descentralização tem 2 formas. A por outorga é a que cria as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, etc. E ela precisa ser feita por lei. Já a por delegação é quando o Estado passa só a execução de um serviço para um particular, como numa concessão de rodovia, sabe? E isso é feito por contrato. Seguindo em frente, vamos para o segundo confronto, que também responde por quase 17% das questões: o regime jurídico administrativo. Pensa nisso como um cabo de guerra. De um lado, você tem os superpoderes do Estado para agir pelo bem de todo mundo. Do outro, as correntes que seguram esse poder para ele não ser usado de forma abusiva. E são justamente essas 2 forças que comandam tudo. A supremacia do interesse público dá ao Estado as suas prerrogativas, os seus poderes, como o de desapropriar um imóvel. Do outro lado, a indisponibilidade do interesse público impõe os limites às obrigações, garantindo que esse poder seja usado só para o bem comum e não por um capricho do gestor. E esses limites aparecem na forma dos famosos princípios constitucionais, o nosso querido mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E olha, isso aqui não é sugestão não, são as regras do jogo, a bússola moral e legal de todo agente público. Agora, a atenção máxima aqui, porque vem outra pegadinha clássica da Sebrasp. A administração tem o poder-dever de controlar, mas controlar quem e como? A confusão entre autotutela e tutela é onde muita gente boa escorrega. Vamos resolver isso de uma vez por todas. A diferença toda está na perspectiva. Pensa assim: a autotutela é o espelho. É a administração olhando para si mesma e corrigindo os próprios atos, seja porque são ilegais ou porque não são mais convenientes. Já a tutela é a janela. É a administração direta supervisionando as entidades que ela mesma criou, como uma autarquia, para ver se elas continuam no caminho certo. É supervisão, não é subordinação. Pronto. Chegamos no nosso terceiro e último campo de batalha: atos administrativos. O foco aqui é cirúrgico, na extinção dos atos, tema de quase 16% da prova.
A Sebrasp não quer saber só o que é um ato, mas se o candidato sabe como desfazê-lo do jeito certo, respeitando a lei e os efeitos que isso causa no tempo. E antes da gente mergulhar no desfazimento, só uma revisão relâmpago dos fundamentos, beleza? Os elementos, que são DNA do ato, CFFM, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E os seus atributos, que são tipos superpoderes, PITA, presunção de legitimidade, imperatividade, tipicidade e autoexecutoriedade. Isso tem que estar na ponta da língua. E é aqui que o bicho pega, o dilema que derruba uma galera. Um ato administrativo precisa ser retirado do mundo jurídico. A grande questão é quando se anula e quando se revoga. A escolha errada tem consequências jurídicas totalmente diferentes e a banca vai testar exatamente isso. Vamos lá, para o primeiro caminho, que é o mais direto. Se o ato nasceu ferindo a lei, ele tem um problema de origem, um vício. Ele é inválido. Ponto. Para um ato ilegal, o único remédio possível é a anulação. É um poder e um dever da administração, uma questão de restaurar a ordem. Agora, o segundo cenário. Aqui, o ato nasceu perfeito, legalzinho, válido, mas, com o tempo, por uma nova avaliação de interesse público, ele se tornou inconveniente e inoportuno. Nesse caso, a administração pode, por conveniência, fazer a revogação. É uma decisão de gestão, não de legalidade. Olha, essa tabela aqui é um mapa da mina. Ela resume tudo o que a gente precisa. A anulação é para ato ilegal e o efeito é ex tunc, ou seja, retroage, apaga tudo desde o início. Já a revogação é para ato válido, mas inoportuno, com efeito ex nunc, só vale daqui para frente. E fica de olho também na cassação, que é quando o beneficiário descumpre as regras, e na caducidade, quando uma lei nova proíbe o que o ato permitia. Ufa, missão quase cumprida, pessoal. Agora é a hora de blindar esse conhecimento. A revisão final serve para transformar esses confrontos em reflexos, em respostas automáticas que vão garantir pontos preciosos no dia da prova. Vamos lá. Primeiro confronto: organização. Gravo assim: desconcentração é dentro da casa com o chefe mandando. Descentralização é criar uma casa nova com o vizinho que só supervisiona. Simples, direto e à prova de erro. Segundo confronto, regime jurídico. Autotutela é a administração se olhando no espelho e se corrigindo. Tutela é a administração direta olhando pela janela para vigiar a indireta. Lembram da imagem? Ajuda a fixar, né? E o terceiro e decisivo confronto. Atos. O ato nasceu errado, é ilegal, anula. E volta no tempo, efeito ex tunc. O ato era certo, mas não serve mais? Revoga. E só vale daqui para frente, efeito ex nunc. A lógica é essa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Dominar esses 3 confrontos é mais do que só entender a matéria, é ter uma tática de prova. Cada um desses pontos pode ser o diferencial que coloca um nome na lista de aprovados. A chave é revisar e praticar até a resposta virar instinto. Curtiu o Plano Ciclo Universal? Deixa o seu like. Também me ajuda a espalhar este mapa. E se você tem aquele amigo ou amiga que está perdida nos estudos, envie este vídeo para ele agora. Juntos, somos mais fortes.